pedido de sempre é que não ande, não converse, a não ser que seja estritamente necessário, porque eu acredito que a palavra de Deus tem poder. Eu acredito que a pregação da palavra de Deus, independente do vaso, que o vaso é sempre de barro, mas a pregação da palavra de Deus pode mudar a vida da gente. Então, é necessário uma atenção espiritual, é necessário ouvidos espirituais. Então, não ande, não converse, para que você possa ouvir e também quem está do seu lado, à sua frente, também não seja interrompido. Amém? Atos capítulo 27, versículo número 9 em diante. Pode acompanhar pela sua Bíblia, pelo seu iPad, pelo seu celular ou pelo telão. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é o porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto posteando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cercando o navio com cordas e temendo darem a costa de Sirte. Já amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, terem me ouvido, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perda. Mas agora eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Indo mais para diante aí, 36. Tendo já todos com ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Descendo um pouquinho mais, versículo 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorbou este intento, e mandou que os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Vamos orar? Meu Deus, nós queremos expor a nossa vida, os nossos ouvidos e o nosso coração à palavra de Deus. Pai, a Tua palavra fala de semeadura de muitas maneiras, inclusive uma palavra sendo a semente. Que o nosso coração seja uma boa terra, Senhor, e receba essa boa semente. Pai, que possamos sair daqui realmente semeados por essa palavra, com ela plantada em nós, para que dê fruto, para o que Te apraz. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um, na vida de todos nós. Abençoa-nos nesse momento. Amém e amém. Meus irmãos, no ano passado nós vivemos nossa denominação pentecostal da Bíblia, o ano de Paulo. Esse ano, como a gente viu no telão, igreja bíblica e relevante, com base também no livro de Atos, onde o próprio apóstolo Paulo vai aparecer, porque ele é a maior figura
do Novo Testamento, né, neotestamentária, e inclusive do livro de Atos também, ele vai aparecer lá. Eu iniciei o ano passado falando exatamente sobre esse texto, inclusive falei no retiro também, sobre o apóstolo Paulo, mas eu trouxe uma comparação desse grande homem de Deus com um outro profeta. Eu acho que alguns de vocês vão se lembrar, com Jonas. E eu quero trazer isso de volta. Não vale a pena ouvir de novo, né? Ou vale a pena ver de novo, mas de um ponto de vista muito claro. Se somos uma igreja ou queremos ser uma igreja bíblica e relevante, ser relevante, irmãos, é algo que faz diferença onde está. Jesus disse que é como sal. O sal, por exemplo, na antiguidade era usado para conservar os alimentos, porque eles não tinham a tecnologia e os recursos que temos hoje, não havia a forma de refrigeração de alimentos, que usavam sal para conservar. Mas o sal também sabemos que é o que dá gosto, que é o que dá sabor. Você pode temperar a comida com o melhor tempero que você souber. Você que é masterchef na cozinha, se faltar o sal, parece que fica meio sem graça, sim ou não? E lá em casa, embora não seja tão saudável, né? Mas as coisas são meio carregadinhas do sal lá, porque é bom o gosto do sal. Então, ser uma igreja bíblica e relevante é ser como o sal, que conserva, que não deixa que as coisas se deteriorem, apodreçam. E ser relevante também é aquele que dá sabor, que dá gosto. Jesus traz essa figura para falar com a igreja. Da mesma forma, ser relevante, Jesus vai dizer também que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma casa ou uma cidade edificada sobre uma montanha. Não se pega também uma luminária e coloca debaixo de uma cama, mas se coloca num lugar alto para que ilumine a casa. Ser igreja e ser relevante é iluminar onde se está, as trevas onde se está. Então eu quero trazer essa comparação com esses dois homens de Deus e vou focar essa tempestade de Paulo e olhando também para o Jonas, que viveu uma tempestade. Então é sempre bom a gente dar uma recordada no que aconteceu com Jonas, para trazer uma comparação, um confronto entre os dois e uma figura para nós, uma igreja como Paulo ou uma igreja como Jonas. Então quem foi Jonas? Jonas, filho de Amitai, profeta de Deus, não era um qualquer, alguém escolhido por Deus, um filho de Deus, descendente de Israel, um homem de sangue azul naquela época. Ele recebe uma ordem de Deus. Jonas, eu quero que você vá em uma cidade gentílica, ímpia, e pregue contra ela. Você vai até Nínive e leva uma mensagem. O que eu vou falar lá? O conteúdo da mensagem é o seguinte: Deus está bravo com vocês, Ele está irado com vocês. E não passa de 40 dias para tudo isso aqui se arrebentar tudo, porque Deus está por aqui já com o pecado, com a maldade, com a mentira, com a falsidade, com a violência, com a corrupção de vocês. Ele não aguenta mais. E Ele vai arrebentar tudo. Essa é a mensagem de Jonas. Jonas faz o quê? Pega outro navio em direção a Tarsis e desobedece a Deus. Em Jonas, no capítulo 1, o texto bíblico vai dizer que Deus é quem viu um grande vento e uma tempestade. E o pânico naquele navio é geral, a semelhança do pânico do navio que estava Paulo anos e anos e anos depois aqui também. Imagina uma tempestade no meio do mar, é um negócio assustador. E de repente, irmãos, o pessoal começa naquele desespero tentar os recursos, e naquele navio que estava Jonas, eles tinham seus deuses dos quais eles davam a sua devoção e acreditavam e clamavam ao seu Deus. De repente o comandante desce ao porão e encontra uma figura lá dormindo no meio da tempestade, e era o Jonas. E ele sacode Jonas e diz: cara, você é louco, meu. A gente vai afundar. O que você está fazendo aqui dormindo? O navio está indo embora, nós vamos todos morrer e você está dormindo. Clama ao seu Deus, você tem algum Deus? Aí o Jonas se levanta e espreguiça, aí leva o Jonas para o convés, aí acontece uma conversa com um monte de gente ao redor de Jonas, e aí o barco para afundar, e aquela loucura. O Jonas diz assim: olha, eu sei o que está acontecendo, essa tempestade é por minha causa. Como assim por sua causa? Eu desobedeci a Deus
Deus de Israel. Ele me deu uma ordem de desobedecer. E eu sou o motivo dessa tempestade. Se vocês me lançarem fora, tudo vai se acalmar. Eu não pulo. Eu sou louco, né? Mas o nota de 100 também não vou pular. Mas se vocês me jogarem fora, vai passar. Aí os camaradas ainda tentaram fazer uma oração, mas não funcionou. Aí eles fizeram outra oração. Disseram: ó, Senhor do Jonas, faz o seguinte, não culpa a gente não, mas ele falou que a culpa é dele, mandou a gente lançar, vai parar a tempestade, se a gente jogar ele fora do navio. Então é isso que a gente vai fazer. Então não caia sobre nós o sangue dele. Pegaram o Jonas, balançaram 1, 2, 3 e jogaram o Jonas, pá! O mar acalmou na hora. O Jonas começa a afundar e Deus manda um peixe, que Jesus vai dizer no Novo Testamento que é baleia, né? Jesus falou que é uma baleia, e se Jesus falou que é baleia, não adianta os biólogos falar que não tem gargalo de baleia que passa o homem. Então Deus operou lá e tirou a vida ali, a vida da baleia e tal, e engoliu Jonas. E lá dentro do ventre do peixe é que Jonas vai se dar conta da besteira que ele fez de agir pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade e de correr no chamado de Deus. Lá dentro. E ele vai se dar conta que Deus o livrou da morte. Mesmo ele sendo desobediente, ele é jogado no mar e Deus manda um resgate submarino para ele. E lá dentro ele ora, clama a Deus. Deus escuta a oração do Jonas, manda o peixe vomitá-lo na praia. Quando ele sai lá todo melecado, lambuzado, aquele cheio de estômago de pires de peixe, ele sai ali, olha uma plaquinha da Nínive a 100 metros, e aí Deus vai de novo e diz: Jonas, de novo, Jonas, vamos ver se agora você entendeu. Entra na cidade de Nínive e prega contra ela, que em 40 dias ela vai ser subvertida. O Jonas vai, não querendo ir, porque ele já não queria ir desde o início, até porque Jonas queria que aquela cidade acabasse tudo mesmo, e ele vai obedecendo por uma obrigação à ordem de Deus. Nínive vai ser subvertida daqui a 40 dias, era 3 dias de caminhada para percorrer a cidade de 120 mil habitantes, e ele vai andando. Nínive será subvertida, Deus vai destruir essa cidade, daqui a 40 dias não vai sobrar nada aqui, Deus vai arrebentar com tudo. Ele vai andando, só que quando ele vai andando, as pessoas que ele passa, de repente um cai de joelho lá, o outro ergue as mãos ao céu e começam a clamar e começam a se arrepender. E ele vai pregando e parece que uma comoção vai tomando conta da cidade inteira. E todo mundo começa a pedir perdão, e todo mundo começa a clamar e a chorar, e isso chega aos ouvidos do rei. O rei tira o seu manto real, coloca uma roupa de saco, senta sobre cinza e anuncia um jejum. Não come mais ninguém, nem homem, nem mulher, nem boi, nem cavalo, nem criança, todo mundo de jejum, para ver se de repente Deus se arrepende e volta atrás e não nos destrói, através do nosso arrependimento. Depois que Jonas termina a sua peregrinação, a sua mensagem, ele se assenta e Deus fala com Jonas e diz: eu voltei atrás, não vou destruir mais Nínive. O Jonas olha para Deus e diz: eu sabia, por isso que eu não queria ir, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, gracioso, amoroso, e que o Senhor interage e volta atrás quando as pessoas se arrependem, e eu queria que esse pessoal morresse tudo. É por isso que eu não queria vir, porque se eles se arrependessem, o Senhor voltaria atrás. Aí Jonas senta, Deus faz nascer uma árvore, ele bravo, bicudo, a árvore faz sombra, ele tem refrigério, aqueles 50 graus de calor. Aí no outro dia Deus manda um verme, o verme come aquela árvore toda, e Jonas fica bravo e diz para Deus: Senhor, me mata, eu não aguento mais, eu quero morrer, me mata, acaba com a minha raça. E Deus diz: você tem algum motivo para ficar bravo, Jonas? Só porque você perdeu uma árvore que te fazia sombra? E se você está bravo porque você perdeu uma árvore que te faria sombra, você acha que eu não terei pena de uma cidade com 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, Jonas? E assim termina o livro de Jonas. Agora eu quero trazer você para esse raciocínio e essa comparação. Uma igreja como Paulo, uma igreja como Jonas. E nós podemos tomar as decisões
Nesse começo de ano é aquelas promessas que a gente faz, né? Eu vou voltar a fazer o inglês de novo. Eu vou emagrecer. Eu vou me matricular na curso de teologia. Eu vou vir de terça-feira no culto. Eu vou começar um monte de coisa. Então começou o ano. Começou o ano no momento de tomar decisões. E eu, em 21 anos de evangelho, eu já entendi que algumas decisões, em termos espirituais, que a gente toma, trazem alguns desdobramentos extraordinários, exponenciais da parte de Deus para nós. Amém, irmãos? Então, é uma mensagem que a gente vai ter que decidir se a gente sai sendo uma igreja como Jonas ou uma igreja como Paulo. Bom, o que os dois têm em comum? Paulo e Jonas, os dois foram chamados por Deus, sim ou não? Sim. O que mais eles têm em comum? Os dois eram profetas de Deus, sim ou não? Sim. O que mais Paulo e Jonas têm em comum? Os dois eram pregadores da palavra, sim ou não? Sim. Os dois tinham uma missão específica em cidades específicas. Jonas em Nínive, Paulo em Roma. Lembrando que em Atos 23:11, Paulo é preso, fica com medo de morrer. E ali em Atos 23:11, Deus diz: Paulo, fica tranquilo que assim como você testificou aqui em Jerusalém, convém para mim que você testifique em Roma também. Paulo está nesse navio, sob custódia, indo para Roma. Então os dois tinham missões específicas em cidades específicas. Os dois foram usados na conversão de milhares de pessoas, Paulo e Jonas. Os dois viram a morte de perto a bordo de um barco em alto mar. Jonas dessa vez, e Paulo diz que sofreu 3 naufrágios. A Bíblia só registrou 1. Mas vamos lá. Por aí terminam as semelhanças entre os dois. Agora vamos ver o que os dois têm de distinto. Dentro da tempestade que eles viveram, ambos figuram igrejas que podemos chamar de Paulo, ou igrejas que podemos chamar de Jonas. Então, em primeiro lugar, Jonas está fugindo de Deus. Paulo está indo de encontro a Deus. Amém, irmãos? Que igreja eu quero ser na minha vida cristã? Que igreja eu vou prosseguir nesse novo ano de 2016? Uma igreja que foge de Deus ou uma igreja que vai de encontro a Ele? A diferença já crucial entre os dois homens de Deus, é que Jonas está fugindo de Deus e Paulo de encontro a Ele. Outra diferença interessantíssima: Jonas está fora do plano de Deus. Paulo está no centro do plano de Deus. Quando Jonas pega aquele navio para Tarsis, ele sai de um trilho, que esse trilho se chama vontade de Deus, para seguir o seu próprio trilho. Irmãos, há um risco gigantesco que as pessoas que professam a fé cristã, inclusive, estão cometendo, que é de estabelecer o seu próprio trilho para andar. Quando Deus diz A, ele diz B. Quando Deus diz B, ele diz A. E ele estabelece a sua própria vontade e anda segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade. Parece um cristianismo pessoal, individual, criado por mim mesmo, pela minha própria autoria. Inclusive eu uso até a Bíblia para subsidiar algumas crenças que eu tenho e a forma que eu quero viver e quero agir. Isso é um grande risco. Jonas, quando Deus diz vai para Nínive e ele vai para Tarsis, ele sai da vontade de Deus. Amém, irmãos? Já o apóstolo Paulo, embora ele estivesse preso sob custódia, Paulo estava indo escoltado por um pelotão de soldados. Ele está acompanhado de Lucas, que é o escritor do livro de Atos, por isso que ele vai usar muitas vezes o pronome na primeira pessoa do plural, nós, estávamos, nós perdemos a esperança e tal. É o Lucas que está narrando, e um macedônio chamado Aristarco também está no barco com Paulo. Talvez até com aquelas cordinhas que limitam o andar rápido, né, amarrada nos pés, mas ele está no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos?
E é isso que nós temos que compreender, estar no centro da vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, Ele está conosco no barco. Amém? A situação é totalmente desfavorável. É um naufrágio, um bando de soldados romanos ao nosso redor, ou seja, tudo coopera contra, mas eu estou no centro da vontade de Deus, no plano de Deus, no projeto de Deus. Ele está conosco nesse barco. Então o que nós temos de diferença? Jonas está negando o seu chamado profético. Paulo está desenvolvendo cada vez mais a sua vocação em Cristo. Jonas vai lá e prega, porque esse é o seu chamado, a sua vocação. Anuncia a palavra que eu tenho para a cidade de Nínive. Ele nega o seu chamado, ele foge do seu chamado profético. Paulo não, Paulo vai desenvolvendo o seu chamado e a sua vocação cada vez mais em Cristo Jesus, até o dia da sua morte. Por isso que eu gosto muito da palavra do apóstolo Pedro. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo vai dizer assim para nós. Eu guardei esse texto há 10 anos atrás e estou levando como verdade para a minha vida. Fazei com cada vez mais zelo a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim, nunca jamais tropeçareis. Eu repito as palavras do apóstolo Pedro da Bíblia Sagrada. Fazei com cada vez mais zelo a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim, nunca jamais tropeçareis. Paulo está caminhando por esse caminho, exercendo o seu chamado, embora no meio da tempestade. Gente, Paulo vai dizer sobre alguns que não acreditavam no seu apostolado. Ele vai dizer assim: eles são hebreus, eu também sou. Eles têm sangue azul do Abraão, eu também tenho. Eles têm pedigree, eu também tenho. Eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei de fariseu, e em sofrimento muito mais do que eles. 3 vezes sofri naufrágio, 3 vezes fui açoitado com varas, 5 vezes sofri quarentenas de açoite menos 1 dos romanos. Uma noite e um dia passei num abismo. E ele vai dizer que não bastasse tudo isso, ainda fui abandonado pelos da minha nação, por gente que andou comigo, fui traído por pessoas que eu confiei. E não se basta isso, então me consome o cuidado com todas as igrejas. E Paulo está mais uma vez numa situação totalmente desfavorável, mas ele não nega o seu chamado. Amém, irmãos? Às vezes uma unha encravada, uma inflamaçãozinha de garganta, o namorado que foi embora, um probleminha que a gente está no casamento, ou fomos demitidos do emprego, como se crente não pudesse ser demitido do emprego. A gente nega o nosso chamado, às vezes porque decepcionamos com esse ou com aquele, ou com quem está acima de nós, a gente nega o nosso chamado. Amém, irmãos? Pedro vai dizer para nós: fazei com cada vez mais zelo a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim nunca jamais tropeçarei. Jonas vai para Nínive e diz: não gosto daquelas pessoas que estão lá, eu quero que eles morram, eu não estou a fim de pregar para eles, porque se eu pregar eles vão se converter, então eu vou para Tarsis. Aí ele sofreu uma tempestade que não deveria ter vindo. Amém? Num navio que tivesse ido para Nínive, ele chegaria em Nínive. A tempestade que Jonas sofreu foi consequência da sua desobediência e dar as costas à vontade de Deus. E é o chamado, é o talento que ele nos deu. Então, Paulo está indo de encontro, desenvolvendo o seu chamado. Jonas está dormindo dentro do porão. Paulo está ministrando no convés. Nós nunca vimos um período na igreja cristã, eu acho desde sempre, em que o sono espiritual seja tão grande, irmãos. As pessoas estão adormecidas, entorpecidas, com os seus smartphones, com o seu acesso rápido à internet, com as suas vidas ocupadas em ganhar dinheiro para poder usufruir mais do seu conforto, do seu prazer, dos seus restaurantes caros, e um entorpecimento total. Jesus disse assim que a sua vinda seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, quando veio o dilúvio e os consumiu a todos.
não disse assim: prostituíam, se drogavam, se matavam, se corrompiam. Ele disse: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Qual é o problema em comer, beber, casar e dar-se em casamento? O problema é o sono espiritual que entorpece, em que todos os planos de Deus e tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, Ele fica de lado para que a gente viva as coisas boas que essa vida proporciona. Paulo vai dizer que nos últimos dias o perfil de pessoa seria amante de si mesmo, sem afeto natural, desobediente a pai e mãe. E ele vai dando uma relação do perfil de ser humano do nosso tempo, do fim dos tempos, que é onde nós estamos. E ele vai utilizar também um negócio bacana. Ele diz assim: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais prazer nos prazeres do que prazer em Deus. Então, Jonas está vivendo essa sonolência dentro do porão, mas Paulo está ministrando no convés. Jonas está com medo da morte, mas para Paulo viver é Cristo e o morrer é lucro. Jonas com medo de morrer, e Paulo dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Jonas é despertado pelo comandante do barco. Jonas é acordado por alguém que não conhecia o Deus que ele conhecia. Paulo recebe a visita de um anjo. Coisa triste, irmãos, é você, às vezes, sendo cristão, ser aconselhado ou até levar uma dura, uma bronca de quem nem conhece a palavra, de quem nem conhece Deus. Duro é você, como cristão, alguém põe a mão no seu ombro assim, você não consegue nem ficar casado direito, e alguém que nem conhece a Deus começa a te dar conselho sem saber nada sobre Deus. E a gente está sentado num lugar como esse, escutando Bíblia o tempo todo, e vem alguém para despertar a gente que não conhece Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Veio o rio e falou: meu, acorda aí, o circo está pegando fogo e você dorme. Só que Paulo tinha uma diferença, ele recebe uma teofania. Sabe o que é uma teofania? É uma manifestação real de Deus, da presença dele, ao vivo e a cores ali, dentro do barco. Paulo viveu 6 momentos como esses, 6 teofanias. Tá certo que tem os pentecostais que vivem todo dia, né? Que vê isso, que vê aquilo, tá? Paulo viveu 6, Abraão também 6. E Paulo viveu 6 vezes encontros poderosos com Deus. O que nós queremos ser? Pessoas despertadas por gente que nem conhece a Deus, ou recebermos a presença do Espírito Santo, a presença do Todo-Poderoso, para despertar a nossa vida, para levantar a nossa vida e para trazer a esperança que tanto necessitamos. Aleluia! Por isso eu quero ser uma igreja como Paulo, não uma igreja como Jonas. Jonas é o motivo da tempestade. Por que aquele barco ia afundar? Por causa do Jonas. Por que estava balançando tudo? Por causa do Jonas. Paulo era a razão de todos estarem vivos. Amém, irmãos? Se Paulo não estivesse naquele barco, todos morreriam. Se Jonas não saísse daquele barco, todos morreriam. Olha que coisa interessante. Jonas saindo do barco, as coisas melhoram. Paulo saindo do barco, as coisas pioram. Que igreja nós seremos? Eu quero também trazer e chamar a tua atenção para o seguinte: vamos olhar para esse barco, essa tempestade de Jonas e Paulo, como esse barco talvez seja da nossa casa, talvez seja da empresa que a gente trabalha, talvez no ambiente onde nós estamos, talvez na nossa igreja onde congregamos. Vamos utilizar esse barco, essa figura, essa alegoria. Quem nós somos? Os responsáveis pelo sacudir da tempestade do barco? Quem nós somos? Aqueles que, se saírem, as coisas melhoram? Né? Puxa, se fosse embora, ia ser uma bênção, porque vai melhorar. Ou somos aqueles que, se saírem, aí as coisas desbarrancam? Uma igreja relevante, irmãos, ela faz falta. O ambiente onde nós estamos
representamos como embaixadores um Deus que tudo pode. Amém? Eu conheço alguns lares que só não desbarrancaram porque ali tem pelo menos uma pessoa que a gente chama de coluna de Deus dentro daquela casa. Por isso não desbarrancou ainda. Por isso que filho não foi preso ainda. Por isso que não teve morte ainda. Por isso que não teve divórcio ainda. Porque tem alguém lá que faz a diferença. Aleluia! Isso é ser igreja. As coisas não acontecerem porque a gente está lá. O Ló faz uma figura. Não é uma grande referência, mas ele faz uma figura. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão, que era tio do Ló, vai falar: Senhor, é o seguinte, Senhor, se tiver uns 50 justos lá, o Senhor destrói tudo? Ele diz: não, se tiver 50, eu poupo a cidade inteira. E o Abraão: e se tiver uns 30? Por 30 eu também poupo. 20 também. 10, 5. Se tiver um justo lá, se tiver um justo, eu poupo a cidade. Não jogue a toalha da tua vida com Deus. Amém? Deus pode fazer coisas extraordinárias com alguém no ambiente em que ele estiver, se alguém estiver e o Espírito Santo estiver nele, desde que se alguém esteja no conversa, em contato com Deus, na presença de Deus, no plano de Deus, Deus pode estender a sua grande misericórdia aos que estão ao seu redor. A Bíblia vai dizer que Noé andou com Deus, não vai dizer que a mulher dele andou, nem os seus filhos, nem as suas noras, mas toda a sua casa foi salva por causa do Noé. Porque Noé representou uma igreja relevante. Amém, irmãos? Por isso que é tempo de assumirmos um compromisso um pouco mais estreito, mais verdadeiro com esse Deus, porque Ele pode fazer coisas tremendas, extraordinárias, exponenciais ao nosso redor, se estivermos em Sua presença. Eu já contei isso uma vez, mas eu vou contar porque hoje tem testemunho. Meu querido amigo Marcelo, não vale nada, mas eu gosto dele, está aí hoje. Trabalhamos juntos por quase 5 anos, numa empresa que quando nós entramos nela, ela estava quebrando. E o dono reuniu toda a equipe, inclusive a equipe de vendas da qual nós fazemos parte, e expôs as contas, assim dizendo: nós estamos virando negativo todo mês esses valores. Eu acho que é 30 mil, 50 mil. Ao contrário, todo mês. Uma empresa de quase 30 funcionários, 20 e poucos funcionários. E olha, vamos ver o que a gente vai fazer, porque isso vai quebrar e todos nós vamos ficar à deriva aí, sem saber o que fazer. Aí nós nos reunimos, eu falei: vamos fazer uma oração de permissão, tem uma sala de reunião, e nós começamos todas as manhãs a orar, porque todo o departamento de venda era evangélico, porque trabalhava com material evangélico. E começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar. Uns 3 meses depois, gente, Deus começou a fazer algumas coisas extraordinárias. E para resumir a história, essa empresa não quebrou. Essa empresa está sólida, está firme. Quando eu entrei lá, eu morava numa casa de 2,5 cômodos. Se eu levasse um casal, cabia. Se eu levasse 2 casais, eu tinha que sair 2 para entrar 2. E a gente vivendo uma vida ali. E nesses 5 anos, Deus abençoou a vida de todos que estavam ali. Inclusive a minha empresa está sólida hoje. E continua firme. E eu quero acreditar, irmãos, que Deus fez a diferença com algumas pessoas que temiam o seu nome ali. Com algumas pessoas que resolveram ser coluna ali. Deus pode fazer coisas tremendas na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. Um dia veio alguém para mim: pastor, eu quero que você ore por mim. Eu falei: por quê? É o meu local de trabalho, pastor, eu não aguento mais aquele local, eu quero sair do trabalho. Eu falei: por quê? O ambiente, pastor, o ambiente é muito ruim. O salário até que é bom, mas o ambiente é ruim. O pessoal fala muito palavrão, é muito promíscuo. E eu queria que você me orasse por mim. Eu falei: para quê? Para Deus colocar você numa empresa que só tenha crente. E nossa, pastor, ia ser uma maravilha. Mas todo mundo ora de manhã para trabalhar. Nossa, pastor, ia ser um sonho de você assim. E ganhando a mesma coisa ou mais do que você ganha nessa. Nossa, aí então, pastor, ia ser um upgrade. Vou orar, não. Ô pastor, como não? Porque se você sair de lá, aquele lugar vai mergulhar em trevas. E você tem um setor lá com 7, 8, 10 pessoas que não conhecem a Deus e tem você lá, porque Deus tem algo para fazer na sua vida lá.
Que evangelho é esse, irmão? Está que nem o Pedro no Monte da Transfiguração, né? Ele tem aquela visão de Jesus, parece uma lâmpada fluorescente vazada de glória. Aí ele vê o Moisés, o Elias, e de repente, Senhor, quer que a gente faça 3 cabanas para você, para Moisés, para Elias, para a gente ficar aqui? E Jesus falou: não, Pedro, peraí. A gente aprende lá no monte para exercitar no vale. Amém, irmãos? Não existe evangelho que a gente fica comendo com crente, andando com crente, passando com crente, andando com crente, e os ímpios vão tudo para o inferno. Que evangelho que é esse? Por isso que Deus mandou matar o Estevão. Aquilo foi plano de Deus, não foi dos judeus, estava na agenda de Deus. Vocês serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da... Beleza, você abre capítulo 2, eles estão em Jerusalém. Você abre capítulo 3, estão em Jerusalém. Você abre capítulo 4, estão em Jerusalém. Você abre capítulo 5, estão em Jerusalém. Você abre capítulo 6, estão em Jerusalém. Deus falou: tem muita gente para ser salva, eu não vou sair daí não. Não, Senhor, está muito gostoso aqui a comunhão, o partir do pão, as orações, a gente caminha junto, a gente come junto, e é maravilhoso. A gente tem tudo em comum, Senhor. A gente não vai sair, vocês vão sair daí, Senhor. Não é para vocês ficarem, é para começar aí, mas é para expandir. Aí o Estevão é martirizado, desencadeia-se uma perseguição sem precedente, e aí sai crente para todo lado, mas aonde eles iam, eles anunciavam o Evangelho de Jesus. Então Deus quer fazer uma obra através de nós, aonde você está, aonde você foi plantado, no seio da sua família. Você está sentando todo domingo com parentes que estão a passos largos e indo para o inferno, e você senta um copo, toma refrigerante, come sobremesa, e eles estão indo para o inferno, e a gente não se importa. Irmãos, há um potencial investido no céu na nossa vida. Há um Espírito que foi derramado sobre nós, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas nós podemos, porque o vemos e o conhecemos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito que veio para nos consolar, para nos guiar, para nos ensinar, para nos dirigir os passos, para nos fortalecer, para nos renovar, para nos dar entendimento e sabedoria sobre aquilo que Deus quer fazer conosco. Esse Espírito está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. É esse Espírito que está sobre você. Não recebemos o Espírito do mundo para outra vez andarmos em temor, mas recebemos o Espírito Santo que clama: Abba, Pai. É esse Espírito que está sobre nós. Jonas trouxe desalento, desânimo a todos. Paulo trouxe consolo e esperança a todos. Jonas foi o portador da má notícia. Aliás, ele foi a causa de todo aquele alvoroço. E Paulo foi o que trouxe esperança, pessoal. Jonas vai dizer: olha, é culpa minha por isso aqui e tal, e eu tenho que ser jogado fora, e eu não tenho nada para oferecer a vocês. Muito pelo contrário, vocês têm que me jogar para fora para as coisas darem certo. Aí o Paulo vem e diz: gente, vocês não comem há 14 dias. Tenham esperança, tenham ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele me disse que vai haver dano a toda embarcação, mas nenhuma das 276 pessoas se perderá. Podem comer, se vocês vão morrer de fome ou do naufrágio. E eles comem e renovam suas forças. Quem somos nós? Tem gente que você tem que cumprimentar e dizer assim: paz do Senhor, já saí de perto. E se você disser assim: a paz do Senhor, tudo bem? Pronto, você deu a deixa. Para despejar um caminhão de desgraça em cima de você. Aí você tem que dizer: paz do Senhor e tchau. Você fala: tudo bem, vai, esse país está assim, a política, a Dilma, não sei o que lá, e não sei o que lá. É só desgraça.
não uma palavra de ânimo. Irmãos, temos que ser as pessoas que portam as boas novas, as boas notícias vindas de Deus. Amém, irmãos? As coisas estão difíceis, estão, mas há uma esperança. Os tempos são difíceis. Jesus não enganou ninguém, gente. Só ler a Bíblia com cuidado. Olha, vocês me aceitam que vai dar tudo certo, vocês façam tudo certinho, levem uma vida santa, leiam a Bíblia, venham para a igreja, sejam discipulados, discipulem outros que vai dar tudo certo. Não. Ele começa o capítulo 16 de João dizendo assim para os discípulos: vai chegar um dia, eu já vou dizer isso para vocês já ficarem sob aviso e não serem pegos de surpresa. Vai chegar um dia em que qualquer um que matar vocês ou bater em vocês vai cuidar para fazer um serviço a Deus. Eu fico vendo as propagandas enganosas que os caras fazem em igreja evangélica. Eu falo, gente, isso é uma enganação danada, né? Porque Jesus falou assim: eu vou dizer para vocês, os seus discípulos. Aí em todo o capítulo 16 ele vai dando instruções que o pessoal não queria entender. Eles não queriam entender, eles entendiam que está atrás de Jesus é vida mansa, é vida boa, é vida regalada, é tudo de bom, é TV de 60, é sala com 3 ambientes, é 4 carros na garagem, é a gente poder conhecer a Disney, é a gente passear para cá e para lá, tirar foto, tirar selfie na Torre Eiffel. É só a gente levar Jesus a sério que a gente vai viver uma vida fantástica. E Jesus vai falando para os discípulos, eles não queriam acreditar. E ele termina o capítulo 16 de João, antes de ser preso, e vai dizer para ele: olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho. Então as pessoas estão amarguradas, entristecidas, deprimidas. O Drauzio Varela diz que em 2025 a depressão vai superar o câncer no número de doentes e no número de mortes. E o que é a depressão, se não uma enfermidade que começa com sentimentos na alma, na mente? Somos os portadores da boa notícia. Nós temos o remédio, irmãos. Nós temos o antibiótico celestial do céu, irmãos. Amém, queridos? Deus nos deu esse remédio. Ele está nos curando para que essa cura atinja outras pessoas. Isso é o Evangelho. Não é Deus nos dando coisas, é Deus nos curando da maldade, dessas enfermidades de alma, dessas esquisitices, desses egoísmos, dessas invejas, dessa hipocrisia que nós temos, da falsidade que temos. Ele nos curando desse mal, das angústias, dos traumas vividos desde a infância. Ele está nos curando para nos dar um remédio, para levarmos a outros. Nós somos os portadores da boa notícia. Vemos o Paulo no meio do naufrágio, o navio quase estralando, quase se arrebentando, ele dizendo: tenho bom ânimo, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite. E ele disse que não vai se perder ninguém. Pode se alimentar, pode comer, Deus está nesse barco com a gente. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Jonas foi a Nínive e cumpriu a obrigação para não ser castigado por Deus novamente, porque ele não quis ir. E depois de tudo que aconteceu, Deus manda o peixe jogá-lo na praia, cidade de Nínive, e diz de novo para ele: Jonas, vai. Aí ele vai, mas ele não vai prazerosamente, ele não vai com uma obediência regada à fidelidade, regada a prazer, regada à consciência do que ele ia fazer naquela cidade. Irmãos, para pensar. Jonas ia ser o canal de Deus para mudar o destino eterno de 120 mil pessoas. Para pensar. E ele vai por obrigação, para não ser castigado novamente. Porque se Deus falasse: ó Jonas, se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, pega um barco e vai para outro lugar, que eu não dou
não há mandar tempestade nenhuma não, tá bom? Fica por sua conta. Ele não ia não. Mas pela obrigação, pelo medo de ser jogado em algum lugar outra vez, ele vai. Já o Paulo, Jonas vai ali para cumprir uma obrigação, para não ser castigado. Paulo foi às nações por paixão, por amor pelo Cristo, por amor pelas pessoas, por amor à obra de Deus. Vivemos um tempo, irmãos, em que as pessoas tudo perguntam: quanto demora, que hora tem que acordar, quanto vai custar. Enquanto pessoas como Paulo e outras que a gente conhece até no século XXI não medem esforço para servir a Deus, para que uma alma somente seja salva. Bispo Carlos Vinosa tem uma experiência interessantíssima lá pelos anos 70, onde uma chuva torrencial caiu sobre São Paulo, e ele tinha uma função de ministrar na igreja de Indianópolis, e no rádio dizia: não saia, muitos pontos de alagamento, a cidade está debaixo d'água. E a Pérola, sua esposa, dizendo, como é que ela chamava de Nego, não vai. Ele: não, eu preciso ir, eu tenho que ir. Ele: não vai, está chovendo e tal. E foi mais forte do que ele sair naquele temporal para Indianópolis. Ele chega lá, a água está dentro da igreja até o joelho. Ele entra na igreja, uma igreja vazia, com a água no joelho. Aí Deus diz a ele: canta um hino. Ele subiu ao altar e cantou um hino. Entrou um bêbado, sentou cambaleando no banco. Deus diz: prega para ele. Ele pregou a palavra, fez o apelo. O bêbado aceitou Jesus, a água no joelho, foi embora para casa. Chegou no domingo, estava o bêbado com toda a sua família na igreja. E hoje ele é diácono da nossa igreja em CPB, lá de Cidade de Leonor, na zona sul de São Paulo. Irmãos, nós precisamos de paixão. Eu sei que você está ouvindo isso, você vai chegar em casa, pedir uma pizza de calabresa, papo queijo, ligar para assistir o Fantástico. Muita coisa que você ouviu vai te sair pelo ralo, sabe? Eu sei como funciona. Talvez Deus esteja mexendo com o seu coração aí e tal, mas quando a gente sai daqui parece que a gente não consegue engatar uma quinta. Eu conheci um rapaz que ele dizia: pastor Jair Toneira daqui, veio para uma outra igreja, ele mudou de bairro. Aí ele na igreja lá, pastor, é uma bênção, uma batista lá, o pastor tem uma palavra lá, pastor, que eu vou te falar. Todo domingo eu me converto. Todo domingo. Mas olha que chega na terça, na quarta eu me desconverto. Chega no domingo, vem aquela pancada, eu me converto. Segunda, terça, na quarta eu já estou de novo numa coisa. Parece que é assim com a gente, né? A gente sai daqui meio convertido, Deus mexe com o nosso coração. Às vezes a gente até chora, mas a gente não toma atitude. Deus está nos desafiando a atitude. Jonas vai por obrigação. Não sirva a Deus por obrigação. Não venha à igreja por obrigação. Não compre escada por obrigação. Não pregue por obrigação. Não ajude ninguém por obrigação. Não carregue pão por obrigação. Não venha ensaiar por obrigação. Faça isso por paixão, porque Ele morreu por você, para te dar vida eterna. Paulo vai às nações por paixão. A paixão que estava no Cristo contagiou Paulo. Que a paixão que está no Cristo contagia a tua vida, contagia a minha vida, e sejamos incendiados por esse amor. Aleluia! Jonas era um profeta mesquinho e preconceituoso. Queria que Nínive morresse mesmo. Queria assistir de camarote, de cima do morro, Deus mandar aquela saaiva de pedra, fogo do céu e arrebentar com tudo. Parece que às vezes somos assim. Os discípulos, uma vez, Jesus falou para eles, em Samaria, eles estavam de viagem, e anoiteceu, ficou tarde. Jesus disse assim: veja em Samaria um lugar para a gente pousar e dormir. Aí vai os discípulos lá, e eram os melhores, né? Tiago, João, Pedro foram lá. O nosso mestre pediu para a gente dormir aqui. Tem um lugar aí, uma sala, um ambiente para a gente pôr uns colchão no chão aí e dormir. Os caras olharam e falaram: a gente não quer judeu nenhum aqui, não vai dormir ninguém aqui, pode ir embora.
Eles já voltaram. Mestre, deixaram a gente dormir aí não. Aí Jesus, tá bom, vamos para outro caminho. Mestre, o que o senhor acha, hein? Vamos fazer uma oração de Elias aqui agora, pedir para descer fogo do céu e matar todo mundo. Jesus, vocês não sabem que espírito vocês são. Vocês não entenderam? O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, ele veio salvá-las. Sabe, gente, nós às vezes temos umas coisas esquisitas, né? A gente é crente, frequenta igreja, é batizado, tem 5 versões de Bíblia em casa, e conhece isso, conhece aquilo, até sobe aqui para falar de vez em quando, para cantar e tal, mas tem gente que a gente não gosta. É esquisito isso? Eu acho que não é esquisito isso, isso é totalmente incompatível. Incompatível com o Evangelho. Tem até uns que também fazem as coisas, toca, canta, prega e tal, e que diz, com esse eu faço, com aquele eu não faço. É esquisito isso. Mas por que você não faz? Porque ali atrás aconteceu assim, 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 então é por isso que, gente, se Deus tratasse a gente assim, se Deus olhasse assim, Jair, semana passada você naquela praia lá, hein? Pensa que eu não vi? As mocinhas ajeitando um biquíni, colocando a câmera no chão. Quero mais saber de você não, Jair, sai fora, você é um picareta, carnal. Se Deus tratasse a gente assim, Jair, se a gente falar para a sua mulher, pensa que eu não estava lá? Isso é tom de voz para falar para a sua mulher, pensa que eu não estava lá, Jair? Não quero mais você, você não serve mais para mim, nem para pregar, nem para falar coisa nenhuma. Você pisou na bola, não conto mais com você. Só que ele não faz assim com a gente. Só que a gente faz isso com os outros. Jonas odiava aquele povo de Nínive. Eles pegavam os povos inimigos e matavam, cortavam a cabeça, pegavam os crânios e faziam pirâmides com as cabeças dos inimigos, inclusive os israelitas. Então Jonas queria o quê? Que eles morressem. Jonas vivia na lei do bater o levou. Jonas vivia na lei de dar o troco, na lei do espírito da vingança. Jonas era antipático porque aquele povo era um povo inimigo. Aí vem Jesus e diz, eu quero que vocês amem os vossos inimigos. Eu quero que vocês falem bem daquele que fala mal de vocês. Eu quero que vocês ajudem aqueles que te prejudicaram, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que a chuva desça sobre o justo e injusto, e com que o céu nasça sobre o justo e sobre o injusto. Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Que galardão vocês vão ter se vocês saúdam e abraçam aquele que saúda e abraça vocês? Que galardão vocês vão ter se vocês dão presente para aqueles que te presenteiam? Se vocês cumprimentam aqueles que te cumprimentam? Se vocês amam os que vos amam? Até os gentios fazem isso. Amém? Eu desconfio que o Evangelho ele vem para nos trazer uma capacidade de agir e reagir na contramão do comportamento e das ações naturais humanas. Por isso que o Augusto Cury, ele escreve alguns livros, e 5 deles ele dedica à pessoa de Jesus. Mestre do amor, mestre inesquecível, mestre da sensibilidade, tudo mestre de alguma coisa. E no mestre inesquecível, que foi o que eu mais gostei, ele vai dizer que o comportamento de Jesus era totalmente avesso do ser humano normal. E ele diz que psicologicamente o ser humano normal faria em determinada situação, e que Jesus fazia o contrário. Ele diz que o ser humano normal, ele usa uma linguagem da psicologia para falar, agiria assim, falaria assim, só que ele não falava. O ser humano normal faria assim, só que ele não faria, ele faria assado, porque ele não era um ser humano normal. Augusto Cury vai dizer para mim, ele não era desse mundo. Ele não era desse mundo. E ele vai dizer, depois de tanto estudar os evangelhos e entender o comportamento de Jesus,
eu me converti e me tornei um cristão. Porque eu nunca vi alguém tão grande se fazer tão pequeno para fazer grandes os pequenos. Jesus foi aquele que foi o rei, e é o rei, sempre será o rei, e que encarnou na menor das posições de ser humano. Paulo vai dizer que ele se fez homem, se fez servo obediente até a morte de cruz, a morte mais humilhante, mais cruel, para depois ele ser exaltado soberanamente e receber esse nome que está acima de todo nome, para que o nome dele, de Jesus, se torne os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus só tinha problema com um tipo de pessoa, com hipócritas. É só você ler Mateus 23, raça de víboras, por aí vai, hipócritas. Agora, Jesus não tinha uma relação, gente, de gente antipática. Jesus não tinha uma relação de gente falando, não, esse aqui eu não converso, esse aqui se ele tiver eu não vou, esse aqui eu não vou com a cara, esse aqui me ofendeu um dia, esse aqui me fez mal, esse aqui. Jesus não tinha essa lista. Assim como José não tinha essa lista, por isso que José, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Ele não tinha essa lista. Depois de 2 encontros com seus irmãos lá no Egito, ele se dá a conhecer. Eu sou José, a quem vocês venderam, tentaram matar e fizeram comércio e tal. Os caras, você é José, meu Deus, você vamos tudo morrer. Calma, não vamos morrer nada. Não morrer não. Sai todo mundo para fora, botou os egípcios para fora, ficou lá com seus irmãos, vem para cá. Todo mundo. Abraçou todo mundo. E começou a chorar copiosamente, que os egípcios do lado de fora, os guardas, ficaram em pânico, falando, o que está acontecendo? Por que ele chora desse jeito? Era o choro do perdão, porque José não deixou de amar. Aí depois que o pai morre, Jacó, no capítulo 50 do Gênesis, o pessoal entra em pânico de novo, começa, bom, agora o papai morreu, agora ele vai matar a gente. Pelo menos vai mandar chicotear, alguma coisa ele vai fazer. Agora que o pai morreu, ele prometeu para o pai que não ia fazer nada, ele ia tratar a gente bem, nossos filhos, mas agora o papai morreu. Aí eles chegam para José, José, tem misericórdia de nós, o papai morreu, mas lembra que você prometeu para ele. José vai falar, ô, vocês estão pensando que eu estou em lugar de Deus? Eu sei que vocês bem tentaram mal contra mim, mas o Senhor o tornou esse mal em bem, como se vê no dia de hoje, porque para a conservação da vida e da descendência de Israel, eu fui enviado para cá. Toda a maracutaia de vocês estava na agenda de Deus. Amém, irmãos? Jonas queria a morte do pessoal e Paulo queria a vida de judeus, gregos, romanos, bárbaros, pobres e ricos. Paulo não tinha distinção. Jonas, um profeta sem identidade. Capítulo 1, versículo 8 de Jonas. Quem és tu? Que ocupação é tua? Que Deus é o teu? Paulo era reconhecido por Deus, pelo diabo, pelos anjos e pelos homens. O que é ter uma vida relevante diante de Deus? O que é ter uma vida de sucesso? Sucesso, essa palavra dá até um pouco de calafrio, né? Mas o que é ter uma vida de sucesso? Qual é o conceito de sucesso diante de Deus? John Stott vai dizer assim: o sucesso diante de Deus não está comparado ao que você está fazendo com o que os outros fizeram ou estão fazendo. O sucesso diante de Deus está em fazer exatamente aquilo que Ele mandou você fazer. Há 2 anos atrás eu li essa frase, eu estava meio desanimado, meio chateado, meio desenchavido, surubático, macambuzo. Aí eu li isso aqui: o sucesso diante de Deus não está comparado ao que você está fazendo com o que os outros estão fazendo ou fizeram. O sucesso diante de Deus está em fazer exatamente aquilo que Ele mandou você fazer. Aí uns dias atrás eu li uma fala de Michelle Obama, esposa do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Ela diz assim: o sucesso verdadeiro não está ligado ao quanto você ganha, nem quanto às suas conquistas. O sucesso verdadeiro está diretamente ligado ao impacto que a sua vida tem causado na vida de outras pessoas.
Finalizando, aspectos da tempestade com relação a Jonas. Nínive, o lugar do plano de Deus. Tarsis, o lugar do conforto. Nínive, o lugar do crescimento e de experiências verdadeiras com Deus. Tarsis, o lugar do conformismo consigo mesmo. Nínive, o lugar de muito trabalho e exaustão. Tarsis, um lugar de ociosidade, mas sem fruto. Nínive, o lugar de ser instrumento de Deus. Tarsis, o lugar de enterrar os dons e os talentos dados pelo Senhor. Nínive, um lugar feio que produz realização. Tarsis, um paraíso que no final frustra. Tudo é uma questão na vida de escolhas que fazemos. Mais do que pontos geográficos, Tarsis e Nínive são posturas de vida. Buscar sempre o caminho mais fácil, mais confortável, ou pagar o preço para estar no centro da vontade de Deus. Jonas entrou na tempestade por sua própria escolha. Optou deliberadamente em ir contra a vontade e ordem de Deus. Quem entrou na tempestade? Aspectos da tempestade com relação a Paulo. Primeiro, Paulo não entrou nessa tempestade por culpa dele, foi uma escolha de terceiros. E aí eu quero trazer um alento a você que está vivendo um tempo difícil. Você sabe que não foi escolha sua, talvez escolha de quem você ama, escolhas erradas, e aí instalou-se a tempestade no seu barco. Mas continua buscando o centro da vontade de Deus. Amém? Pode ser que o barco se perca, mas é mais preciosa a vida. Paulo também nos mostra na sua tempestade que fazer tudo certo e estar no centro da vontade de Deus não nos isentará de algumas tempestades. Amém, irmãos? Por favor, abra os seus ouvidos. Não desanime na sua fé quando as coisas derem errado. Não desanime na sua fé quando o diagnóstico for terrível. Não desanime na tua fé quando alguém for levado por Deus e você ama muito e não queria que ele levasse. Deus continua com as rédeas da nossa história nas suas mãos. Amém, irmãos? Continua buscando o centro da vontade de Deus. As tempestades virão, mas Ele está conosco. Paulo não perdeu o equilíbrio. Enquanto o pânico, o desespero, a desesperança devorava o coração de todos, inclusive do Lucas, a gente leu no começo, nós também desesperançamos da salvação, de sermos salvos, de sermos resgatados, disse Lucas. Então Lucas e Aristarco também não tinham esperança de saírem vivos daquele naufrágio, mas Paulo não perdeu o equilíbrio. Enquanto o pânico, o desespero, a desesperança devorava o coração de todos, Lucas e Aristarco ainda estavam, Paulo ainda estava só, equilibrado. Amém? Tem gente que a criança caiu, bateu a cabeça. Calma, vamos ver o que aconteceu na cabeça. Tem gente que o carro passa pertinho. Calma, calma. Tudo é motivo para perder o equilíbrio. Tudo é motivo para sair do eixo. Amém, irmãos? Às vezes a gente sofre algumas intempéries, né? Eu fui assaltado, infelizmente. Queria não, irmãos. Estava nem um pouco afim. Estavam 3 vezes metendo o revólver na minha cara. E eu não estava afim, mas me assaltaram. A última vez, então, na porta da minha casa. Mas naquele momento em que eu vi uma arma na minha cabeça e 2 pessoas ao redor da minha esposa na calçada, eu dentro do carro, o cidadão com a arma na janela, apontada na minha nuca, dizendo para eu sair do carro, eu fui tomado de uma tranquilidade que não vem desse mundo. O cara berrando, sai, sai, sai. Eu dizia, eu não posso sair porque eu estou com 5. Você quer que eu tire o 5?
sai. Eu falei, olha, eu não consigo sair, ó, eu não consigo. Em nenhum momento eu apertei, em nenhum momento eu fiquei ali como se estivesse falando com uma filha minha. E ele berrando comigo. Aí eu disse de novo, você quer que eu tire o cinto para eu poder sair? Porque eu estou com o cinto. Olha aqui o cinto aqui, ó. Eu não consigo sair. Sai, eu vou te matar. Eu falei, eu não posso sair, o cinto está me prendendo. Eu posso tirar o cinto? Não, você não pode tirar o cinto. Então eu não posso sair. Tira o cinto dele lá. E o outro deu a volta para tirar o cinto. Eu saí do carro, afastei. Porque se eu perco o meu controle, ou eu e a minha esposa morre. Não. Alguns de vocês vão falar, foi tarde, né? Agora vai vir o pastor de peste. Mas, irmãos, Deus quer nos trazer equilíbrio. No meio, a Bíblia vai dizer através de João, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, amor e equilíbrio. Paulo foi um camarada que não perdeu o equilíbrio. Amém? Mais um penúltimo aspecto: Paulo não se deixou azedar e nem amargar com mais esse infortúnio. Gente, Paulo não chegava numa cidade, ele não perguntava onde era o hotel, ele perguntava onde é a cadeia, por favor. Onde está o pessoal que chicoteia? Já vou me apresentar para eles, e daqui a pouco eu vou mandar me bater, então já vou me apresentar. Ele viveu uma vida de perseguição e Deus já disse para ele, para o Ananias, né? O Ananias dele. E aqui mais uma vez, ele já está indo para Roma, é o seu último destino. Mas antes de chegar no seu último destino, ele ainda sofre um naufrágio. Como se não bastasse isso, ele sai do naufrágio. É recebido por um grupo de pessoas numa ilha chamada Malta, capítulo 28. Os camaradas tratam eles beneficamente, fazem uma fogueira, uma barraca, cuidam deles ali. Aí Paulo vai pegar alguns gravetos, vem uma cobra, pica o Paulo, os caras, ixi, esse cara tem alguma zica na vida dele. Esse cara, o cara sai do naufrágio, que era uma cobra venenosa, aí fica assim, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Já está inchando já era. E não aconteceu nada, Paulo. Então assim, às vezes Paulo podia dizer como você está dizendo, quanto mais eu oro, mais sobração me aparece, poxa. Não azeda não, não amarga não, existe não. Muita gente azeda, muita gente amarga. Azedar e amargar só piora as coisas. Amém? Segue a carreira. Porque no capítulo 23, versículo 11, Deus disse assim para Paulo: Paulo, assim como você vestiu para Jerusalém, importa que você vá até Roma. E ali, no capítulo 23, Paulo foi preso por pregar o Evangelho, e um grupo de uns 40 homens fizeram uma maracutaia para matar Paulo, porque ele foi protegido pela guarda. Ele disse que era romano, cidadania romana, protegeram Paulo. E os caras queriam fazer uma trama para matar o Paulo, 40 homens. E fizeram um jejum. E disseram assim: vamos fazer um lance aqui, nós vamos jejuar. Enquanto Paulo não morrer, a gente não come. Os caras estão jejuando até agora. Porque Deus falou: Paulo, você está aqui em Jerusalém, você vai chegar lá em Roma e vai testificar lá. Do capítulo 23 até o 27 e 28, quando ele chega em Roma, muita coisa vai acontecer. Então, qual é a palavra final para nós nesse início de ano? Confie nas promessas de Deus sobre a sua vida. Porque se Ele prometeu aqui, o que vai acontecer até que tudo se consume lá é o que menos importa. O que importa é que Ele disse. E se Ele disse aqui, é porque vai se consumar lá. Nós vamos jejuar e vamos matar Paulo. Não deu certo. Os caras se perderam. Foi alguém avisou o centurião. Levaram Paulo daquela hora da noite com o batalhão, com o pelotão. E ele saiu, os caras não viram nem Paulo sair. Porque Deus disse que ele chegaria lá. Aí o navio sacode. Vai ficar 14 dias, 15 dias debaixo de um temporal. O navio vai se desfazer na beira de uma praia, não sei de onde. E Paulo sai ileso e vai chegar em
mas é uma igreja como Paulo. Então Deus quer nos desafiar a ser uma igreja como Paulo. E eu gostaria de propor isso a você, que nesse ano, estamos em janeiro, dia 10, você traga uma pessoa para conhecer Jesus. Ore por ela, se consagre em prol dela, dê um presentinho para ela, chame ela para comer, para jantar, para comer pizza. Fale do amor de Deus, peça a Deus a oportunidade. Uma pessoa só, um só, uma alma em um ano. Porque se nós não conseguirmos em um ano levar uma pessoa ao conhecimento do Evangelho, alguma coisa está muito estranha com o nosso Evangelho. Sim ou não? Então, quero colocar esse desafio sobre você, para que nós tenhamos uma igreja relevante. Quem sabe essa pessoa ou essas pessoas sejam algumas que você já tem sonhado com ela na casa de Deus, servindo a Jesus. Você ama tanto, quer que ela sirva a Jesus. Pode ser essa pessoa. Amém? Vamos ser uma igreja relevante? Amém. Diga assim, uma igreja